sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia especializada, também lá para reforço de fundações e Unimar, Universidade de Marília com vestibular aberto. Só pedir aqui para o pessoal fechar o retorno que está aí, agora sim. Vestibular 2018 Unimar, inscrições abertas, próxima prova no dia 16 de dezembro. Conexão de hoje falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Aqui conosco o pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, pastor Jean Douglas Gonçalves, e está aqui falando um pouco para a gente de uma maneira muito didática, muito fácil, prática, para a gente entender um pouco a importância desse momento e até fazer um link aí com a nossa atualidade. Pastor, eu fui para o intervalo e fiquei aqui com um pensamento assim, querendo entender, até para que as pessoas também compreendam, como é que Lutero estava inserido na igreja na época? Quem era Lutero no contexto todo? Porque ele foi para essa reunião que o senhor mencionou aí, ele era um dos que tinham poder dentro da igreja para decidir as coisas ou não? Quem era ele? Lutero era um monge agostiniano, da ordem agostiniana, e era um professor universitário que ensinava teologia. Mas penso que a grande influência de Lutero não era uma influência na organização, na instituição, uma influência tão proeminente. A influência de Lutero era de fato os conceitos que ele trazia, que de alguma maneira iam contra a concepção religiosa do clero daquele momento. Então, penso que talvez a gente pudesse fazer essa distinção. A influência de Lutero fora e se deu muito mais por causa da sua condição de refletir sobre aquilo, e eu entendo que essa reflexão se dava por uma obra espiritual no interior de Lutero, que o fazia pensar com mais clareza a partir da Bíblia, a partir das Escrituras, sobre todas aquelas temáticas que envolvia a igreja naquele tempo. Portanto, era muito mais uma influência conceitual do que uma influência pessoal, da pessoa de Lutero. Bem, e aí, retomando de onde paramos no último bloco, após aí essa reunião e essa proposta que a igreja faz para ele, para que ele retire ali aquelas reivindicações, se retrate, ele diz, se me convencer aqui na palavra, eu retiro e está tudo certo. Claro que isso não aconteceu. E aí, quais foram os passos seguintes de Lutero? Então, a reforma, ela começa a ter uma abrangência maior. Lutero, ele era alemão, estava e atuava na Alemanha, em Wittenberg, mas a reforma começa a criar os seus tentáculos, vamos dizer assim, não é? E nós temos outros reformadores também que vão vir a reboque do irromper da reforma em 1517, como, por exemplo, João Calvino. Não é? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente. O presbiterianismo herda muitos dos seus conceitos doutrinários de Calvino, que foi um outro reformador. Embora francês, atuava em Genebra, na Suíça. E, além de Calvino, nós temos o Zwinglio, nós temos outros reformadores. Por exemplo, na Escócia, temos John Knox, que se tornou o pai do presbiterianismo, onde o presbiterianismo inicia. E, enfim, a reforma ela começa a ter desdobramentos até nos alcançar, né? Até nos alcançar hoje no século XXI. Então, os passos me parecem ser, de alguma maneira, providenciais. Por quê, Marcos? Nós temos também um momento histórico que eu chamo de providencial. Lutero, ele nasce em 1483. A reforma ela é deflagrada em 1517. Mas você tem alguns eventos interessantes acontecendo nesse momento que facilitam a propagação dos conceitos e da reforma protestante. Por exemplo, a invenção por Gutenberg, Johann Gutenberg, em 1400, na segunda metade de 1400, 1455, por ali, a invenção da imprensa. E com a invenção da imprensa, se torna um método e uma estratégia de divulgação da Bíblia,
e também, certamente, de outros conceitos, outras literaturas que vão divulgar essa mensagem da reforma. E então todo esse evento, que me parece ser providencial para aquele momento, faz com que a reforma consiga alcançar com mais rapidez, não é, outros países, outros lugares e se tornar, disseminar essas ideias da reforma protestante. Quer dizer, a igreja protestante em si, ela nasce nesse momento da reforma, com Lutero. O protestantismo nasce aí, né? O protestantismo nasce nesse momento. E daí nós vamos ter outros ramos dentro do protestantismo, como eu disse, de outros reformadores que vão assumir algumas posturas também que levam em consideração sempre essas bases da reforma, que são os pilares, os 5 pontos, os 5 pilares da reforma, mas que também elaboram, fazem, tomam um colorido particular de cada um dos reformadores, do seu contexto geográfico, do seu momento histórico, e a reforma vai se deflagrando, vai se disseminando. E com isso, como isso repercutiu na Igreja Católica Apostólica naquele momento? Sim, a Igreja Católica, ela toma medidas para, de alguma maneira, refrear, e isso era natural. Claro. E isso se chama Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma, ela se torna um movimento na tentativa de impedir esse avanço dos conceitos da reforma protestante, dos métodos dos próprios reformadores de irem adiante com essas ideias. Então, a Contra-Reforma é a metodologia que, de alguma maneira, tenta refrear a reforma protestante. E surgiu porque assim, ela tenta refrear, mas ela sofreu algumas alterações também, quer dizer, a questão das indulgências, tal, isso acabou diminuindo após essa... Porque isso acaba, mas acho que acaba um pouco mais adiante, né? Eu penso que a Contra-Reforma, ela acaba fortalecendo algumas visões do próprio catolicismo e tentando reformular outros conceitos, a fim de alguma maneira se adaptar àquela realidade histórica que agora tem um adversário, né? Vamos colocar isso entre aspas, mas que agora tem alguém que contraria esses posicionamentos que eram aberta e declaradamente anunciados pelo catolicismo. Então, a Contra-Reforma é uma tentativa, talvez, de adaptação a esse momento histórico, buscando o fortalecimento do catolicismo e o refreamento daquele avanço do movimento protestante daquele momento. Ô pastor, é interessante que a gente, trazendo para os dias atuais, né, e a gente sabe que um dos pontos que foi mencionado aí, que é essa questão de que o homem tinha esse acesso ao perdão e tal, que gerou essa indignação aí em Lutero, né, a partir dessa questão de você poder comprar isso, quer dizer, o valor econômico sendo mais forte do que o espiritual e tal. E trazendo para os dias de hoje, nós temos hoje dentro de igrejas, até igrejas tidas aí como protestantes, como evangélicas, com algumas práticas nesse sentido também, né? Sim. A gente percebe um certo exagero, né, em comercializar coisas, né, das mais diversas. A gente já viu aí lenços, tijolos, enfim, uma série de coisas. Como é que a gente pode imaginar isso nesse tempo? Eu penso que talvez aí esteja... existem muitas formas de nós atualizarmos a reforma e atualizarmos esse anúncio profético do protestar contra situações, tanto religiosas quanto políticas e sociais. No meio religioso, eu penso que talvez aí esteja uma tônica da atualização da reforma. A reforma é atualizada todas as vezes que nós reclamamos, que nós anunciamos que o perdão dos nossos pecados, que o acesso a Deus não se dá por meio da ação humana,
e nem muito menos do dinheiro, da troca, ou de da permuta. qualquer ação nossa, né? Exato. Que esse acesso a Deus, que esse perdão de pecados, que esse contato com o Eterno, que é Deus, se dá por meio apenas e tão somente de Jesus Cristo. A Bíblia nos deixa claramente, e o protestantismo ressalta sempre as Escrituras, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo. O Cristo homem, Jesus Cristo homem, é aquele que veio, que revelou quem Deus é e revelou como os homens podem ser, e que ele se torna o único caminho que nós temos entre nós, seres humanos, e Deus. E eu penso que talvez esteja aí a nossa maior necessidade hoje de reforma, quando pensamos em ambiente religioso. No ambiente religioso, a maior necessidade da reforma está no fato de novamente resgatarmos esse conceito de que somos justos diante de Deus, não por uma busca arrogante humana de se justificar, de se auto-justificar, mas de, sobretudo, humilhar-se, reconhecendo que apenas através de Jesus e por meio da obra que Ele realizou na cruz, morrendo por nós, nós podemos ter acesso a Deus e perdão dos nossos pecados. Porque se a gente não pensar assim, a gente não vai entender a graça, né? Exatamente. A graça, ela é exatamente essa ação divina e exclusivamente divina em favor do homem, onde nós não temos condição, não temos capacidade, não temos a qualidade necessária para ir até Deus. E nós, nessa incapacidade, precisamos de algo, como Lutero entendeu lá no passado, há 500 anos atrás, extra-Lutero, fora dele. Nós também precisamos de algo fora de nós. É aquilo talvez que o apóstolo Pedro tenha dito a Jesus em João capítulo 6, quando Cristo, olhando para os discípulos, diz: algum de vocês querem também abandonar porque acham que a minha mensagem é uma mensagem muito severa, dura? E Pedro diz: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa ideia de que nós só alcançamos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a satisfação interior, que nós só alcançamos a plenitude que o homem tanto busca quando procura isso não em si, mas em Cristo. E uma vez que procura em Cristo, ele passa a habitar nesse homem e a trazer plenitude daquilo que está vazio na sua alma. Vamos tentar, antes de ir para o intervalo, mais uma vez, só para a gente relembrar, porque acho que depois de a gente mencionar aqui a graça de Deus através de Jesus, vale a gente lembrar os pilares da Escritura, né? Palavra, só Jesus, é isso? Somente Cristo. Somente Cristo. Somente a fé. Somente a fé. Somente a graça. Somente a graça. E somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. São os pilares da reforma que a gente está mencionando aqui hoje, lembrando esses 500 anos, né, dentro desse ano, né, que é comemorado. E eu fico pensando aqui, isso aconteceu há 500 anos atrás, e o nosso Brasil era tão novo, né, tinha 17 anos de descobrimento quando isso aconteceu. E a gente vai falar no próximo bloco um pouco sobre a nossa situação hoje e a posição, né, da igreja diante de tudo isso que o Brasil tem vivido. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuida bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga: eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. Também com a gente, a Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras. E também com a gente, Unimar Universidade Marília, com vestibular. Já a próxima prova acontece no dia 16 de dezembro. As matrículas estão, ou melhor, as inscrições para o vestibular abertas aí para você no site www.unimar.br. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com Conexão de hoje. Não sai daí não, até já!